Está no ar o podcast mais disruptivo do Brasil. Disrupções comigo, Zé Leonardo, e esse aqui que vai aparecer na sua tela agora, Tony Dias. E aí, Tony? Como é que estamos? Estamos ao som de MC Pipoquinha. Pois é, não, Tony Dias, não estrague a surpresa, Tony Dias. MC Pipoquinha vai ser uma das atrações, por assim dizer, do 53º capítulo aí, episódio do seu podcast mais disruptivo do Brasil. Disrupções, Tony Dias. E, como sempre, meu amigo, né, sem mais delongas, nós vamos começar com o nosso editorial. Que é esse aqui, Tony? Não! Palavras ao Léo, Tony Dias. Palavras ao Léo. Meus amigos e minhas amigas, o Palavras ao Léo de hoje, né, ele vai ter um tema assim bem debatido, né, que é justamente o tema aí que foi assim o tema da semana, né? Um dos temas da semana, talvez o principal, né, que é a questão aí do dia 8 de março, do Dia Internacional da Mulher, que foi celebrado aí essa semana. E o título hoje aí do Palavras ao Léo, né, é a outra metade que conta a história por completo. Porque, né, meus amigos e minhas amigas, né, nessa semana, foi celebrada mais uma vez a data que corresponde ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, que, na verdade, é uma data de luta, né? Uma data que tem como objetivo, né, central divulgar a luta das mulheres por sua emancipação. Campanhas oficiais, homenagens na mídia, pronunciamentos de praxe que se repetem a cada ano. Entretanto, todas as flores do mundo não podem esconder um fato. A outra metade da humanidade ainda não completou o seu processo de emancipação, sobretudo no Brasil. Traduzindo isso em fatos, podemos dizer assim: isso é uma manchete que saiu, né, em um jornal aí de grande circulação no Brasil, que diz o seguinte, né, que o Brasil bate recorde de feminicídios em 2022, com uma mulher morta a cada 6 horas. O número de vítimas cresceu 5% no último ano. Mostra levantamento exclusivo do Monitor da Violência. Foram 1,4 mil mortes motivadas pelo gênero. Além, alta de casos vai na contramão dos assassinatos que tiveram queda de 1% em 2022. Então, essa foi uma lead, né, uma manchete que saiu no Globo no dia 8 de março. Com isso, a gente pode, né, fazer várias considerações. Né? A matéria, né, no desenvolvimento da matéria, e outras que a gente pôde ler e averiguar, colocam assim que tem mais coisas, né? A maior parte dessas mortes, inclusive, poderiam ter sido evitadas. Não foram, pois as vítimas ou não foram devidamente protegidas pelo Estado, ou sequer procuraram este, pois não confiam em seus mecanismos. Esses dados estão disponíveis no raio-x do feminicídio, produzido pelo Ministério Público de São Paulo, e em outra pesquisa semelhante produzida no Distrito Federal. Você pode conferir, inclusive. Outra pesquisa, agora feita aí pela FBSP, intitulada Visível e Invisível, a vitimização das mulheres no Brasil, mostra que a maioria absoluta das mulheres vítimas de violência ficam em silêncio. E quem busca ajuda, busca muito mais na família, nos amigos e nas igrejas.
parece que as mulheres sabem que o Estado é seu inimigo. A mesma pesquisa também relacionou estes índices ao desmantelamento das políticas públicas de proteção à mulher dos últimos 4 anos, que esperamos que, né, essas políticas sejam retomadas agora sob uma nova gestão. Em mais outra pesquisa, essa intitulada Elas Vivem, Dados que Não Se Calam, da Rede de Observatório de Segurança, há a constatação do aumento de 45% dos casos de violência contra a mulher no Rio de Janeiro em 2022. Ao todo, foram 545 casos registrados contra 375 em 2021. A violência em geral e a violência contra a mulher é uma marca histórica da nossa sociedade. Como não lembrar dos estupros cometidos contra as mulheres indígenas e contra as mulheres africanas escravizadas, não é mesmo? No mercado de trabalho, a violência continua, dessa vez travestida de salários mais baixos e de subrepresentação em cargos de chefia, mesmo com alta qualificação. Isso reconhecido pela própria CNI, Confederação Nacional das Indústrias, que aponta que os homens ocupam 71% das posições de decisão no setor industrial. Por exemplo, a violência contra a mulher é política também, pois se é verdade que a bancada feminina no Congresso é hoje a maior da história, também é verdade que esta não passa de 20%. Ou seja, a subrepresentação continua. E se você for uma mulher combativa, corre risco de ter o mesmo fim de Marielle Franco. Não é raro. Mas, sobretudo, a violência contra a mulher é simbólica. Está na Deep Web, com grupos como Red Pill, Incel, MGTOW, que nós abordamos aí no episódio passado. Está na hipersexualização, sobretudo da mulher negra, e está na postura de muito macho alfa, entre aspas, que odeia e se sente ameaçado por uma mulher independente. E para finalizar, temos aqui que ressaltar que o Disrupções, apesar da proposta progressista, ainda assim é a visão de 2 homens cis, brancos e chegando aos 50 anos, com todas as limitações que esse lugar de fala nos confere. Depois disso, Tony Dias, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que você possa descascar, deglutir e digerir. E como diria aquele velho comercial de cereais, vai, Tony! Tony Dias caiu justamente quando eu falei, vai, Tony! E ele não foi, Tony! Estamos esperando aí Tony Dias retornar para nós retornarmos a transmissão com ele, né? Justamente que ele vai, né, falar sobre esse aspecto aí, né, do 8 de março, do significado, do simbolismo disso, né, na visão, né, obviamente, dele. Ressaltamos aqui, quero ressaltar que essa visão é uma visão, né, ainda assim, limitada por se tratar de uma visão de 2 homens, né? Infelizmente não temos aí uma mulher compondo uma bancada com a gente, o que é um sintoma, né? O que é uma questão que a gente deve refletir, né? Um programa assim com uma proposta progressista como a nossa, ao mesmo tempo não consegue atrair para sua bancada, né, mulheres. Mas, assim, de qualquer forma, aqui a gente tenta propagandear e tenta fazer uma reflexão nesse primeiro, né, nesse nosso primeiro quadro, que é o nosso editorial, que é o Palavras ao Léo, acerca de temas que são importantes, assim, que são atemporais em geral, né? Então, aqui nós já falamos sobre diversas, né, questões aí que perpassam, né, que passam, né, ao longo da história do Brasil, e a questão aí da opressão à mulher, né, é uma delas, é mais uma delas, e talvez seja a questão que
necessite ser tratada aí com mais urgência, né? Primeiro, porque as mulheres são até mais da metade da população brasileira, né? Sim. Então, obviamente, se você tem metade da população brasileira numa situação de opressão, numa situação, né, de desvantagem perante um outro grupo social, você não pode deixar de resolver isso. Você tem que resolver essa questão para que o Brasil em si possa, né, progredir. Então, resolver justamente essas questões que foram abordadas. Então, o que foi abordado no nosso editorial? Né? Primeiramente, a questão da violência da mulher, quando abordamos a questão do feminicídio. Né? Então, em primeiro lugar, o nosso editorial tentou fazer um apanhado em números, em fatos, né, concretos, de como, assim, de um ano para o outro, a situação da mulher, do ponto de vista, né, da violência que ela é submetida na nossa sociedade, piorou. Né? Então, se você tem um dado que os homicídios aí, que os feminicídios aumentaram de um ano para outro, que no estado do Rio de Janeiro, esse aumento, esses registros de violência contra a mulher, né, aumentaram 45%, isso é um dado alarmante. Né? E nosso editorial também fez uma relação disso com as políticas implementar, ou o desmantelamento, né, das políticas de proteção à mulher durante a gestão Bolsonaro. Infelizmente, a gente ainda vive, né, em certos aspectos, né, em certos setores, ainda vivemos, né, heranças desse período, e ainda essas heranças talvez, né, nos acompanhem durante algum tempo ainda. Né? Então, a gente associa, né, muitos estudiosos associam, né, esse aumento, né, ou pelo menos o que a gente leu, né, para fazer esse editorial, associam esse aumento, né, às políticas de desmantelamento aí, o desmantelamento das políticas públicas de proteção à mulher. Né? Falamos também, e eu acho que é importante a gente colocar isso, que a violência contra a mulher é uma violência física, né? Aliás, é física em primeiro lugar, mas que as mulheres, por exemplo, também, a maior parte não procura a proteção dos aparelhos do Estado. E por que não se procura? Né? É um dado interessante, 45% das vítimas, isso no estado de São Paulo, né? De ameaças, de abusos, né? De algum tipo de violência por conta, principalmente dos seus companheiros, né? Não procuram nenhum aparelho de Estado para denunciar. Antes disso, prefere procurar um amigo, uma amiga, um familiar e até mesmo as igrejas. E a gente tenta interpretar por que disso, né? Por que as mulheres, né, que são vítimas, né, dessas violências não vão procurar os aparelhos de Estado? Porque não confiam no Estado. E não confiam no Estado, né, não é porque não querem confiar, né? Não é pelo fato de não quero confiar no Estado. Não, é porque o Estado não oferece a essa pessoa a proteção que ela acha que ela tem que ter, que ela acha não, que ela deve ter. Né? Então, por considerar que o Estado não vai levar a sério o risco que ela está correndo, ela vai procurar um familiar que vai acolher, ela vai procurar um amigo que vai acolher, ela vai procurar até uma igreja que, por mais, né, problemática que seja, ainda assim, né, é um lugar que acolhe. Né? Faz outras coisas também, mas até para fazer as manipulações que geralmente fazem, acolhe também, e as mulheres, em geral, preferem, né, procurar esses lugares do que procurar numa delegacia de mulheres, por exemplo. Né? Até porque nem sempre nas delegacias de mulheres elas são acolhidas. Né? Assim, tem relatos aí de muitas
mulheres que são vítimas de violência, que vão denunciar e que sempre são tratados como uma suspeita, né? Então, é um dado que a gente precisa entender. Então, a violência da mulher contra a mulher de 2021 para 2022 aumentou consideravelmente, 5% do país. No estado do Rio, né, aumentou, aliás, os feminicídios aumentaram no Brasil, 5%. No estado do Rio, as denúncias, né, os casos de violência contra a mulher aumentaram 45%, né? E, enfim, e nós temos essa situação, ou seja, por mais que a gente queira enxergar, e houve avanços, obviamente, na luta e na compreensão, mas ainda a gente tem que colocar isso aí, ou seja, o processo, né, de emancipação das mulheres está por ser completado, né? Essa sociedade não consegue ainda oferecer igualdade, né, entre homens e mulheres. Isso aí quando a gente fala na questão da violência, mas se você for para o mercado de trabalho, isso também é uma realidade, né? Então nós também fornecemos um outro dado aqui, são dados, né, são mais conhecidos, que as mulheres ganham em média 30% menos que o homem para desempenhar às vezes a mesma função. São dados aí que são conhecidos do grande público, mas existe um outro dado que aí, né, fornecido pela Confederação Nacional das Indústrias, CNI, que mostram que 71% dos cargos de chefia, de comando dentro do setor industrial, né, está falando nesse aspecto, né, dentro do setor industrial, são exercidos por homens. Então, 71%, então apenas 29% dos cargos, né, de comando são exercidos por mulheres nas chefias. Eu não pude averiguar, né, se não tive condições ainda de averiguar, os outros setores da economia, mas pode ter até um pouquinho de melhora e tudo mais, mas não vai ser tanto assim, né? Isso é um dado, ou seja, você, ao você não reconhecer a capacidade da mulher liderar as atividades econômicas, você coloca uma barreira para ela. Fala, daqui você não passa, né? Você pode até ser mão de obra, né? Porque isso ainda é permitido às mulheres. Você pode até porque ela é explorada, né? Em geral. Você pode até ser mão de obra, mas você nunca ascenderá a um cargo de comando dentro desse setor, né? Isso mostra como o machismo, a visão preconceituosa, está nas instituições, mas também está na estrutura econômica, né? A estrutura econômica do país e do mundo é uma estrutura que segrega, é uma estrutura que preconceituosa, é uma estrutura que relega a mulher a um segundo plano, ao plano aí da mão de obra, né, explorada, né? E analisamos também, gente, né, uma outra questão, né, sobre a questão então, a violência. Tem a violência física, né, as ameaças, as agressões, o feminicídio, tem a violência, né, pelo menos nós consideramos isso um aspecto da violência, de você não oferecer as mesmas condições no mercado de trabalho, né, para as mulheres, e você tem a violência da subrepresentação política no Brasil. Então, se você tem mais da metade da população, né, composta por mulheres, e você tem no Congresso Nacional apenas 20%, né, de mulheres, você tem um problema aí. Você tem um problema que precisa ser equacionado, né, e só vai ser equacionado com políticas públicas. Isso nós não estamos, né, nem contando com o fato das mulheres combativas que denunciam atrocidades cometidas pelo Estado, pelos poderes econômicos, né, pelo banditismo, e acabam pagando com a vida, né, como foi o caso da Marielle Franco, que, aliás,
4 anos e nada, né? Você não tem mais, você não tem um desfecho, né, para esse caso, né? Quem mandou matar, né? Enfim, porque isso ainda não foi elucidado, nem os assassinatos da Marielle e do Anderson, né? É bom lembrar também que não foi só a Marielle que foi vitimada nesse momento, né? Naquele atentado político, né? Então, se você for uma mulher combativa, você ainda corre o risco de se tornar vítima, de perder a vida, né? Como perdeu a Marielle. Então, a violência no Brasil contra a mulher é uma violência física, é uma violência, né, no mercado de trabalho que ela sofre, é uma violência na política, mas também, eu acho que, sobretudo em alguns momentos, é uma violência simbólica, né? A sociedade brasileira, mundial, mas vamos falar aqui do Brasil, cria, né, percepções, cria ideias e cria símbolos que marcam na mulher um determinado modelo, um determinado padrão, né? Essa que é a realidade, né? A mulher que foge desse padrão, ela tende a ser marginalizada, ela tende a ser excluída, ela tende a ser taxada, né? Então, simbolicamente, você tem, né, a violência contra a mulher, ela se dá cotidianamente, né? Seja na hipersexualização das mulheres, sobretudo da mulher negra, né? Seja na propagação de ideias na Deep Web. Então, né, nós temos aí grupos aí que pregam, né, a submissão da mulher, isso abertamente estão aí, né? Tem até o deputado aí, Nicolas, então falou que no dia na semana aí, que celebra o 8 de março, fez aquele discurso horrendo, né? Exalando, né, preconceito aí contra as pessoas trans, no caso, né? Mas também é o que pensa, em geral, sobre as mulheres, né? Enfim, então, toda uma casa de violência simbólica que incide sobre as mulheres, e esse é o mapa que nós temos no Brasil. Essa é a condição que nós temos no Brasil. Resolver a questão da mulher, né, ou seja, como fala, resolver a questão, né, da emancipação das mulheres, é uma tarefa fundamentalmente das mulheres, que nós, eu, no caso, um homem mais progressista, consciente, devemos apoiar e nos integrar também, de alguma forma, na luta, né? Mas nunca ditar o que tem que ser acontecido. É uma pauta delas, né? E, fundamentalmente, é um dever de um Estado. O Estado tem que garantir essas condições. Enquanto o Estado não garantir as condições mínimas para que as mulheres exerçam seus direitos, né, vivam aí sem nenhum tipo de opressão, sem nenhum tipo de risco pela sua condição de gênero, né, enquanto o Estado não assumir essa luta de fato, né, esse processo não será completo. E, para finalizar essa análise sobre a questão da mulher, eu digo o seguinte, né, que a emancipação total da mulher não é possível no capitalismo. O capitalismo necessita, né, dessa opressão para continuar existindo. Como necessita o racismo também para continuar existindo. Porque a base, com base nisso, nessas concepções, né, que o sistema se movimenta, né, que o sistema, ele, obviamente, ele cria a concepção de que uns podem ser explorados, né? Na visão de muitos homens, isso é verdade, a mulher pode e deve ser explorada, né? Então, na realidade, o processo de emancipação da mulher,
ele também é um processo de mudança na estrutura da sociedade, inclusive na estrutura do seu modo de produção. Tony Dias não voltou. Não sei, Tony Dias deve ter. Será que André Português caiu? Né? Fez Tony Dias cair de novo? Aí. E o fato é que ele não voltou, né? Ele caiu, não voltou, e a gente precisa continuar o programa. E, meus amigos e minhas amigas, após essa introdução, ou seja, esse editorial que nós sempre fazemos, que é o Palavras ao Léo, nós temos um outro quadro que nós criamos aí, né, esse ano, que na verdade o quadro chama-se 7x7. Vamos ver um pouquinho a vinhetinha do 7x7, gente, que é uma vinhetinha interessante pra caramba, ó. Sete por sete significa, na verdade, 7 vezes 7, né? 7 vezes 7 significa que o seguinte, né, é um esforço supremo de nós falarmos, né, 7 notícias em 7 minutos, né? 7 por 7. Tony Dias está se reconectando, ó. Né? Vamos esperar um pouquinho, mas o 7 por 7 de hoje, né, meus amigos e minhas amigas, ele... Então, só explicar para vocês de novo o quadro. 7 por 7 significa que nós vamos fazer um esforço aí, né, hercúleo, de analisar 7 notícias em 7 minutos. Para nós, para mim, Tony Dias, é um desafio. Né? Mais para Tony Dias, que fala demais. Fala demais, mas fala coisas assim, né, importantíssimas. Né? Mas para nós, gostamos de falar em 7 minutos é um desafio. E vamos lá, né? Vamos esperar o Tony Dias, mas enquanto ele não chega, eu vou colocar aqui as notícias que eu achei importante, né? A gente, enfim, a gente falar sobre, né? Então, é o desafio que a gente está tendo. Eu estou tentando localizar aqui as notícias, né? Porque eu já tinha separado todas elas e eu não sei o que aconteceu, mas vamos lá. 7 por 7, 7 ou 7 vezes 7, né? 7 notícias em 7 minutos, né? Vamos lá. Aconteceu um problema aqui, mas nós vamos, né? Enfim. Eita. Cadê as fotinhas que eu separei, gente? Vamos lá. Enquanto a gente tá separando aqui, gente, né? Bom. Isso. Muito bem. Apareceu aqui agora para mim. Então, ó. 7 vezes 7. Vamos começar a apresentar aqui as nossas, né, notícias e fazer esforço aí de... Isso agora. Agora vai. Ou não vai? Calma aí. Estou colocando aqui, minha gente. Isso, agora vai. Então, só, minha gente,
7 vezes 7, 7 notícias em 7 minutos, né? A primeira notícia aqui, então, contando, né, nossos 7 minutos, né? Primeira notícia aí, né, escolhemos do site G1, né? Notícia do blog aí do Gerson Camarote, né? Não é um jornalista que a gente é muito fã, não, mas ele tem algumas informações sobre os bastidores do poder que às vezes são importantes, que diz o seguinte, né? Diante da explicação frágil de Bolsonaro no caso das joias, aliados e vinham defender o ex-presidente, né? Pois é, né? O caso das joias ali do... Vamos falar de contrabando, né? Vamos dizer o que foi. Foi uma tentativa de contrabandear joias, né? Da Arábia Saudita para o Brasil, né? E o Bolsonaro aí recebeu um presente dos sauditas, né? Dos árabes, e teria que ser declarado aí a alfândega, né? Porque todo presente recebido por um chefe de Estado ele pertence por si à União, pertence ao governo, né? Ele não fez isso, essas joias valem 16 milhões aí e meio de dólares, e obviamente isso foi o assunto da semana, tá até hoje, né? E isso queimou bastante aí o Bolsonaro com a opinião pública, né? E queimou bastante também a Michelle, porque teoricamente as joias seriam para a Michelle Bolsonaro, sua, digamos assim, companheira. Pois na verdade, essas joias foram trazidas aqui pelo Brasil, né? Através de um encarregado do Bento Albuquerque, que era os ministros aí, ministro o quê? Das energias, né? Do Bolsonaro, e, enfim, eles estão tendo que explicar-se sobre isso, né? Explicar uma coisa que não é muito fácil de explicar, porque, né, como é que você vai explicar que um presidente da República contrabandeia drogas, né? Joias? Drogas também já foram pegos no avião da FAB, né? Na comitiva do presidente. Mas no caso desse aí, não eram drogas, eram joias, né? Então a primeira foi uma notícia política, né? Que foi pela semana, passou a semana inteira. Na realidade, inclusive hoje, eu e o Tony Dias estávamos falando, né? E sobre uma entrevista do Marcos Pereira, aí do PP, né, a Folha, dizendo que ele não considera o Bolsonaro mais líder de oposição coisíssima nenhuma, né? Que o líder de oposição, quem quer ser líder de oposição, tem que ficar no Brasil e não fugir, né, para o exterior. Que ao largo, se ele foi para o exterior, ele não é mais líder de oposição. Meio que dando, olha, Bolsonaro não está mais com a gente, né? Nós não somos uma Bolsonaro. E o Marcos Pereira aponta o Tarcísio Freitas como um possível futuro líder de uma oposição ao governo Lula, né? Então parece que esse pessoal está, esse caso aí, né, das joias repercutiu muito mal, né, na base bolsonarista, e essa base que já não era tão grande, mas assim, entendeu? Era grande, mas não era tão grande. Tá já abandonando o ex-mito, né? Outra notícia aí que é importante aí, que a gente coloca aqui, que foi uma notícia na CNN, né? Que está ligando aí ao caso das Americanas, a necessidade aí ao risco de uma possível recessão, e que por conta disso o corte das taxas de juros seria uma estratégia. Então, na verdade, você vê que a imprensa já está comprando esse discurso aí do governo de que os juros precisam... Eu falo que é discurso, estou nem entrando no mérito se é bom ou ruim, porque é um discurso mesmo, né? E me parece que aos poucos, né, o governo vai ganhando essa parada, né? O BC, por exemplo, né, o Roberto Campos Neto já deu uma recuada,
você já começa a ver na imprensa assim, uma simpatia maior a essa questão da queda da taxa de juros, né? E me parece que essa concepção vai ganhando aí força e é possível que a taxa de juros realmente, né, comecem a descer no Brasil, né? Outra notícia importante que eu acho dessa semana, que foi a manutenção aí do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, né? Quem não lembra, Juscelino Filho tinha sido acusado, está sendo acusado, né, de sonegação fiscal, mas de usar principalmente os aviões da FAB em proveito próprio, para ir a leilão de gado, de cavalo, né? Em um determinado momento que ele usou aí os aviões da FAB para isso. Houve no início da semana passada, até o início dessa semana, quando estourou aí a questão das joias do Bolsonaro, né, uma certa, né, digamos assim, um certo chamamento para que o ministro fosse ou se afastasse ou fosse demitido. E me parece que as explicações do ministro em torno desse caso convenceram o Lula, ou a necessidade política de ter uma base, né? Já que União Brasil é o partido do ministro, e não é um partido, né, que componha, que apoiou o Lula, muito pelo contrário, apoiou o Bolsonaro, mas que o Lula está tentando atrair, porque ele precisa atrair, né, deputados e senadores fora do aspecto da aliança que ele construiu, que já era uma aliança bem extensa, né, para as eleições. E o Juscelino Filho, como ministro das Comunicações, é uma tentativa de trazer a União Brasil para os braços do governo, né? Então, parece que a racionalidade aí política, nesse caso, ela suplantou justamente essa questão da possível, né, malversação, o comportamento inadequado aí do ministro. Outra notícia que nos chamou a atenção aqui, né, foi o fato da inflação, né, saiu o índice de IPCA, e esse IPCA apontou um crescimento da inflação em comparação com o mês anterior de 0,84%, puxado principalmente por combustível, por educação, aliás, e energia, que inclui, né, combustível. E que, por outro lado, né, os preços dos alimentos deram uma segurada. Então, obviamente, houve um impacto maior na questão da educação. Então, você tem, no início do ano, você tem material escolar, você tem mensalidade, né, matrícula, essas coisas todas, né? Parece que o custo da educação e energia aumentaram, mas outros produtos, principalmente produtos aí, ligados à alimentação, se manteram estáveis e, em alguns casos, até os preços caíram, né? No caso da picanha aí, Tony Dias vai falar sobre isso, né? Antes de cair, né? A picanha teve uma queda. Olha só, o governo Lula, né, podendo comemorar isso, né? Um outro manchete aí que a gente escolheu foi, estamos quase esgotando aqui, quase 1 minuto, né? Dengue tem aumento de 600% do número de casos em relação a 2022 no Rio de Janeiro, né? Ou seja, né, olha o que o sucateamento da saúde, né, pública faz no Brasil. Você tem aí a reunião do Lira com o Lula, justamente para tratar dessa questão da base, né, do governo, ou seja, né, da ampliação dessa base. Então, houve um discurso na Câmara falando que o governo não tem aí uma base sólida, e realmente não tem, e imediatamente o Lula entendeu o recado e foi conversar com o Arthur Lira, que é a pessoa que vai fazer esse enlaçamento aí do Lula, do governo, com
os demais deputados. E, para terminar, né, uma notícia aqui do Brasil, de fato, né, que é o seguinte, né, ele chama a atenção o seguinte: criação de CPI dos atos antidemocráticos testa base de Lula no Congresso. Mais uma vez, essa base aliada e justamente o esforço do Lula, do governo, de não se ter uma CPI sobre os atos democráticos nesse momento, né, porque na avaliação do governo isso seria dar palanque, dar palco aí, justamente aí para tal da oposição, né, que não seria interessante no momento que o governo tenta emplacar outro tipo de pauta, e justamente o Lula o governo, né, vindo falando, olha, claramente que quem apoiar a criação dessa CPI, não terá, não será preterido, né, na distribuição de cargos, né? E o Brasil de fato, que é um jornal ligado, né, ao MST e ao PT, por que não dizer, coloca que isso é um teste aí para a base, né, de Lula no Congresso. Falou, olha, né, vocês são base, então votem com a gente, ou seja, nós não queremos CPI nesse momento. 7 minutos, né? 7 notícias em 7 minutos. Eu consegui. Tony Dias não está aqui para ser testado, né? Tony Dias também preparou as suas notícias. São 7 minutos para mim e 7 minutos para ele. Olha só, são 14 minutos que a gente fala sobre notícias, né? Sobre as principais notícias da semana. Consegui falar, né? Ou pelo menos ler, né, uma parte das 7 notícias. E, obviamente, 7 minutos não dá para você fazer uma análise mais aprofundada de nada, mas são notícias que nos chamaram a atenção, né? E obviamente isso é fundamental aí. Eu acho que a gente entender, né, o que está acontecendo no país, né, passa por a gente estar entendendo o que acontece nessas notícias, né, ou nos bastidores da política. Então, 7 vezes 7 acabou aqui, né, meus amigos e minhas amigas, e agora nós vamos passar para o nosso outro quadro, que também é um quadro, né, que nós criamos esse ano, eu e Tony Dias, que é o quadro que nós chamamos de Aldeia Global. Aldeia Global, né? O Aldeia Global, gente, justamente, primeiro, assim, é inspirado, né, num poema do Fernando Pessoa, não sei se vocês conhecem, que diz assim, né? O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Isso é Fernando Pessoa, isso é poesia, né? E esse quadro Aldeia Global, que aliás, nossa Aldeia Global, né? Nossa, porque, né, nós vamos falar sobre notícias das nossas cidades. No caso, Tony, né, fala sobre notícias, né, que acontecem em Miguel Pereira, onde ele reside, e eu falo sobre algumas notícias que acontecem em Niterói e em São Gonçalo. Niterói, que é a cidade onde eu moro, né, e resido, e São Gonçalo, que é a cidade onde eu trabalho. Então, tem uma ligação, né, com as duas cidades, e volta e meia eu falo aí, né, sobre notícias, né, desses dois lugares. E, obviamente, né, esse primeiro, assim, né, essa primeira notícia é MP contra André Português. Para vocês terem ideia, André Português é o prefeito de Miguel Pereira, né? E o pessoal, ele decidiu aumentar o IPTU lá em 400%, né, para recompor o caixa da prefeitura, e o pessoal está fazendo um movimento contrário a isso, né? Tem lá o Comitê Popular de Luta de Miguel Pereira, do qual o Tony faz parte, né, que está encampando essa luta aí contra esse aumento de impostos, né, com esse aumento de IPTU, né, que é uma luta que está tendo assim até uma boa repercussão popular, né?
e esse comitê popular foi essa semana, né? Foi lá em Miguel Pereira, né? Foi na Câmara, né? De Miguel Pereira, entregar aí algumas questões, aí, umas reflexões ao prefeito, ao André, aliás, ao prefeito, não, aos vereadores, né? Pedindo assim alguma reflexão sobre o impacto do aumento do IPTU e por que o IPTU deveria aumentar, né? Então houve um ato aí de entrega dos abaixo-assinados contra, né, o aumento abusivo do IPTU, que foi na quinta-feira, né? E me parece, né, que o pessoal do Comitê Popular, esse pessoal nem foi recebido na Câmara dos Vereadores. Eles fizeram uma sessão mais curta, assim, 30 minutos, sambaram fora e não deixaram a população lá, obviamente, questionar, né, o porquê dos aumentos abusivos aí do IPTU em Miguel Pereira, né? O Tony estava falando que até a polícia foi posta contra eles lá, ou seja, Estado sendo Estado, seja em Niterói, seja em Miguel Pereira, seja em São Gonçalo, seja no Rio de Janeiro, seja em Brasília, o Estado é isso, né? O Estado usa os seus aparelhos de repressão, né? Mas parece que a luta aí, o combate aí do Comitê de Luta, né? O Comitê Popular de Luta de Miguel Pereira vai continuar e até arrancar essas explicações aí dos nobres vereadores. Bom, e aqui em Niterói, gente, né? Agora falar um pouquinho da realidade no município onde eu resido, onde eu moro. Niterói é conhecido aí, tem uma fama de ser uma cidade mais próspera, né? E tudo mais. É uma cidade com uma boa qualidade de vida, e de fato tem, né? Isso eu não posso negar, né? Mas Niterói não é o paraíso, muito pelo contrário, né? Niterói tem suas mazelas, e uma das mazelas da cidade de Niterói é essa aqui que eu vou compartilhar na tela, né? Isso saiu num site aí do Itaboraí em Foco, né? É uma foto da principal rua de Niterói, que é a Rua Amaral Peixoto, isso durante o dia. Não está, né, especificado que o dia foi, mas é bem conhecida aí. Moradores de rua, na verdade, ao longo de toda a Amaral Peixoto, eles estão presentes, né? De dia, de noite, né? Obviamente mais à noite, e o aumento visível, né? Visível da população de rua em Niterói é alarmante, alarmante. Durante a pandemia, né? Assim, já teve um tempo que a gente não circulava, né, pela cidade, então eu particularmente fiquei muito tempo sem ir no centro de Niterói, e depois eu voltei, depois que houve a flexibilização, né, a gente pôde voltar a circular, mesmo com algumas restrições, e agora nem essas tem, e foi alarmante o aumento aí da população de rua, né, principalmente na principal via de Niterói, que é a Rua Amaral Peixoto, né? E, obviamente, né, primeiro são pessoas, né? São pessoas que deveriam ter moradia, deveriam ter um emprego, né? Deveriam fazer as 3 refeições por dia, né? Mas, assim, um dado importante, que eu acho que é central a gente dizer, são pessoas que não estavam ali antes. O que eu quero dizer com isso, né? São pessoas que durante a pandemia e agora depois não conseguiram retomar a sua vida, né? Que foram jogadas às ruas pela sua condição econômica, que piorou, que depauperou-se, né? Durante aí o período da pandemia. E o Estado, no caso a prefeitura, né? Que é o
poder local não se preparou, não tem um plano, né, de acolher essa população de rua. Acolher não é só chegar, recolher e... Não, acolher é você, né, dar um abrigo, é você capacitar, é você dar um emprego, né, é você tirar essa pessoa da rua, né, mas não jogar para outro lugar, mas é você dar uma perspectiva, né, para aquelas vidas. A Prefeitura de Niterói não conseguiu fazer isso, né, e é uma cidade que tem um IPTU muito caro, né, é uma cidade que tem serviços que são caros, né, e é uma cidade que, onde, por conta disso, essas cenas não deveriam acontecer, mas acontecem, né? Então, Niterói é uma cidade desigual e é cruel com quem não tem dinheiro. Vou repetir, Niterói é uma cidade desigual e é uma cidade cruel com quem não tem dinheiro, né? Então, esse aí foi, né, o nosso quadro, né, nossa aldeia, que fala sobre essas notícias mais locais, Miguel Pereira, Niterói, São Gonçalo, porque, na verdade, gente, né, o nosso mundo é esse, né? Nós não vemos em Brasília. Eu vivo em Niterói, Tony vive em Miguel Pereira, então as notícias que nos afetam mais cotidianamente, que nos afetam mais diretamente, estão aqui, estão nas nossas cidades, onde a gente mora, a gente reside, né? Então não adianta eu querer fazer uma análise do que acontece em Brasília, nos bastidores do poder, se eu não consigo analisar o quintal da minha casa, né? Como falou o Fernando Pessoa, né? O Tejo não é o rio, não é obviamente o rio mais belo do mundo, mas é o rio mais belo do mundo porque passa na minha aldeia, né? Então temos que cuidar do que temos, do que está na nossa cidade. Temos que lutar para que se melhore, né? Porque isso vai melhorar para a gente, em geral, né? Gente, temos aqui também, vamos mudar de quadro agora, né? Nosso programa é um programa feito de quadros, né? E nós temos outro quadro que também é um quadro já que a gente já tem de algum tempo, né? Que é esse aqui, ó. Treta cultural, ou seja, é um quadro que a gente geralmente aborda notícias voltadas aí à cultura, né? Arte, cultura em geral, né? Já falamos na semana passada sobre Dark Side of the Moon, mas também falamos sobre Caneta Azul e Azul Caneta, né? Falamos aí sobre Dostoiévski, já em algum programa, falamos sobre, né, enfim, cinema, falamos de obituário, quando morre gente, Gal, né? No passado morreu gente pra caramba, Gal, Jô, né, Rolando Boldrin, né, só para citar alguns, né, Erasmo, né? Falamos sobre essas questões culturais, geralmente envolvendo alguma treta, alguma discussão. A da semana, meus amigos e minhas amigas, eu não sei se vocês viram, né? Eu confesso que eu não conheço essa... Nunca tinha ouvido... Não é que eu nunca tinha ouvido, já tinha ouvido falar, mas eu nunca vi uma música, né? Foi a da tal MC Pipoquinha, né? MC Pipoquinha, né? O que ela fez, né? A MC Pipoquinha, em um determinado momento, ela, digamos assim, ela fez uma intervenção muito infeliz, né, sobre os professores. Na verdade, né, o que a MC Pipoquinha fez? O que a MC Pipoquinha falou? Aliás, deixa eu colocar aqui, né? E por conta disso ela está sendo até cancelada, né? Em alguns lugares, em alguns, né? Em alguns shows, né? Ela tem perdido shows, inclusive, né? A MC Pipoquinha
teve, né, alguns shows cancelados por conta das declarações que deu, né? Então, olha só, vou colocar aqui para vocês, né, na tela, para a gente acompanhar a notícia, né? E eu achei MC Pipoquinha, isso aqui. Então, olha só, né? Então, o que falou a tal da MC Pipoquinha, né? Bom, primeiro ela tem tido alguns dos seus shows cancelados devido ao que ela falou, né? Ela, em um determinado momento, ela estava discutindo aí, ela estava numa rede social dela, né? E ela foi questionada por uma professora, né, sobre a qualidade artística dela e tudo mais, alguma coisa nesse sentido, né? Aí ela se saiu com a seguinte pérola: tadinha dela, já é professora, tem que amar muito a profissão, porque ouvir desaforo do filho dos outros tem que ter nada para fazer mesmo. Ainda recebeu o que o professor recebe, que é quase nada. O professor é humilhado para cará, né? Então, o site aqui não completa. Coitada, deixa ela. Meu baile tá 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco. Eu ganho 70 mil. Ela não ganha nem 5 mil para ser professora às vezes. Tem que estudar muito. Isso deu um quiprocó, isso deu uma polêmica muito grande, né? Primeiro, assim, é uma frase de um desrespeito muito grande, né? Uma categoria profissional que é uma categoria profissional, né? Essencial para o funcionamento do país, né? Então, né, vamos colocar isso em primeiro lugar. Mas o que ela falou? Que ela ganha muito mais que o professor. Isso é mentira? Não é mentira, né? Só que ela falou em tom de deboche, ela falou em tom de escárnio, né? Mas ela fez uma realidade, né? Ela se sentiu no direito de respeitar o professor, ou a professora, no caso, né, que ela estava dialogando ali, porque o professor já é desrespeitado. É desrespeitado pelo Estado e também, como ela disse, é desrespeitado pelo filho dos outros. Eu sou professor. Felizmente, minha relação com os meus alunos é muito boa, mas a gente conhece qual é o cotidiano de escola no Brasil, né? E sabe de onde vem o desrespeito. Vem, primeiro de tudo, de quem te paga, seja a iniciativa privada, seja o Estado. Porque você que quer ser professor, se é que ainda existe alguém que queira, não acho que a maioria das escolas particulares também paga mal. Pagam bem pouquíssimas escolas particulares, né? Então começa aí pelo quem te paga. Aí depois vai, né, na cadeia de comando muitas direções também de respeito. Eu sou diretor de uma escola, né? A gente obviamente se esforça também para não desrespeitar, mas a gente sabe de desrespeitos que existem da direção com professores. Aí esse desrespeito chega muitas vezes na sala dos professores, entre próprios colegas, às vezes. Né? Quem frequenta a sala de professores sabe o que é isso. E aí chega a sala de aula. Né? Porque o aluno se sente no direito de afrontar, muitas vezes. E passa até pelos pais. Então, ela está falando isso. Só que ela está naturalizando. Ela fala, não, é isso mesmo, eu ganho 70 mil, que se ferre vocês. Né? Mas a realidade que ela está falando não é uma realidade, não é mentira, né? Ela não está falando. Agora, o Tony estava discutindo com ele que essa MC Pipoquinha tem muitos fãs, eu não conhecia e tudo mais, e parece que um dos canais que ela tem no YouTube teve mais de 300 milhões de visualizações, né?
na verdade, ela é um fenômeno desse mundo de hoje, né, que eu, por exemplo, não entendo por completo, mas ela sabe muito bem, né, o que é esse mundo digital, usa muito bem isso e se alimenta de polêmicas. Alguns shows dela estão sendo cancelados, né, alguma outra... Tem um que eu vi que era um festival que ela ia se apresentar, né, e que tinha começado por causa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aí os caras, não, poxa, calma aí. Começamos numa universidade, não podemos discutir isso. E teve mais outros shows cancelados. Um outro patrocinador talvez não queira, né, se ver envolvido nisso. Mas, em geral, isso reflete o que o público que ela alimenta pensa. Ou você acha que é só o que a pipoquinha pensa? Né? E aí você vai ver a qualidade musical dela, né? Pelo que eu pude ver um pouco, né? Reflete a foto do professor que ela teve. O que ela faz no palco e o que ela canta reflete muitas vezes a falta de um professor. Reflete muitas vezes o descaso que ela tem com esse professor, com esse profissional. Né? E o funk, que tem até muitos artistas interessantes, né? Não é meu gênero musical preferido, mas tem muitos artistas interessantes que produziram letras boas em algum momento, né? Mas o funk vai emburrecendo, né? Com esse tipo de atitude. Né? Aliás, a gente estava vendo aqui a Pipoquinha, por exemplo, ela é uma artista de classe média que se apresenta para a classe média. Ela parece que ela não se apresenta muito nas comunidades, né? É diferente de outros artistas, pelo que eu pude averiguar, né? Mas, assim, eu quero falar, a maior violência não é a frase da Pipoquinha. A frase da Pipoquinha é uma constatação de uma realidade. E, obviamente, é um deboche, porque ela não valoriza em nada a educação. Porque se ela valorizasse alguma coisa de educação, ela não faria, né, o que ela faz nos palcos, nem a música que ela propagandeia. Né? Mas é muito mais um reflexo do que ser professor hoje no Brasil do que propriamente aí. E é um fenômeno que está nas redes. Ela tem seguidor pra caramba. Nós aqui dos Ripsões, não. Pois é. Sinal dos tempos, Tony Dias caiu e não voltou. Parece ter alguns times de futebol por aí que caem e não voltam, né? Não vou citar os nomes, né? Não vou citar nomes, mas existem, né? Alguns caem, voltam, né? E caem de novo e voltam, né? Mas Tony Dias dessa vez caiu e não voltou, né? E por conta disso, não teremos o Profetizei, porque o Profetizei só tem sentido com o pai Toninho de MP. Como o pai Toninho de MP não cantou para subir hoje, não teremos Profetizei, meus amigos e minhas amigas. Portanto, já temos mais de uma hora só eu falando aqui, hein, gente. Porra, vou te falar, né? Segurar esse programa sem Tony Dias é um desafio, né? Mas, assim, o que eu vou falar... Mas, infelizmente, ou felizmente, né, nós vamos ter que terminar essa transmissão hoje sem o Profetizei, mas, mais uma vez, convidando vocês a nos assistirem, a entrarem no nosso canal, dar lá seu like, né, dar lá sua sugestão, ir nas nossas redes sociais, né, e interagir com a gente e continuar nos prestigiando, né, pessoal? E, obviamente... com essa da MC Pipoquinha, nós vamos nos despedindo aí dessa transmissão de hoje, né? Dando boa noite, no caso aqui nós estamos gravando agora aí, sábado à noite, hein?
quase meia-noite, estou aqui eu gravando, né, essa intervenção para vocês e convidando a vocês a nos assistirem na semana que vem e, quem sabe, o Tony Dias não cairá mais. Até mais, pessoal. Até semana que vem.